tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar a aula. Nós iremos falar sobre rol e intervalos de classe, que se encontra nas páginas 165 e 166 do livro. Tem o caderno em mãos, caneta para anotações e vamos lá. O que é, no caso, rol, né, e intervalo de classes? É a distribuição de uma amostra à população em ordem crescente. Por exemplo, se eu tenho aqui os números 4, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2, para que eu possa me organizar, eu vou colocar em forma de rol, ou seja, em ordem crescente. Quantas vezes o número repetiu-se. No caso aqui, o 1 repetiu-se 2 vezes, o 2 repetiu 3 vezes, o 3 repetiu 2 e o 4 uma. Organizamos em ordem crescente. Quando funciona assim, nós estamos realizando o rol. Olha, já a distribuição de frequência, a gente faz pela quantidade de vezes em que ela irá se repetir, tá bom? No caso aqui, ó, nós temos o número 12. Quantas vezes ele vai se repetir? 3 vezes. Vamos fazer o teste? 1, 2, 3. 3 vezes o número 12 se repetiu. Então, é a frequência de repetições. E o número 18? Aqui diz que se repetiu 2 vezes. Vamos ver se realmente é isso. Número 18, ó, 2 vezes. 1, 2. Então, está certo. O número 32, vamos ver se repetiu-se apenas uma vez a frequência. Número 32 se repetiu só uma vez. Então, a frequência é como se fosse a chamada. Quando você recebe o boletim no final do trimestre, não está lá a frequência de tantas vezes que você faltou? Pois então, a distribuição de frequência ela funciona assim. E essa letra I aqui é a ordem crescente, é o rol, onde ele está organizando conforme do número menor ao número maior. Nós temos a frequência absoluta, que a gente já falou, né? É a quantidade de vezes que um elemento se repete. Ó, considerando uma amostra, quantas vezes o número 1 se repetiu? 2 vezes. Quantas vezes o número 2 se repetiu? 3 vezes. Quantas vezes o número 3 se repetiu? 2 vezes. E quantas vezes o número 4 se repetiu? Uma vez. Isso é chamado de frequência. Continuando aqui, a frequência relativa a gente sabe que é a proporção, né? Onde, por exemplo, eu posso pegar aqui o primeiro valor, 3, e dividir pelo total, que é 14. Então, 3 dividido por 14, resultado multiplicado por 100, vira minha frequência relativa, que foi a aula passada, né? Então, vamos aqui relembrar, ó. Se nós quiséssemos demonstrar a frequência relativa, vamos pegar a amostra 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, que está organizada em forma de rol, e vamos realizar a frequência relativa. Pega 2. Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 elementos, ó. Então, a gente vai fazer aqui a frequência relativa. Vamos pegar o primeiro valor, 2. Quantas vezes ele se repetiu, no caso, né? O número 1 se repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, a gente vai pegar o número 2, quantas vezes se repetiu, dividir pela quantidade de elementos, 0,25 vezes 100. Então, o número 1 equivale a 25% de todos esses 8 elementos. Aí, vamos para o número 2. Quantas vezes está se repetindo? 3, né? Então, o número 2 se repetiu 3 vezes. 3 dividido por 8 dá 37,5%, que equivale ao total dos outros elementos. E assim faz com os outros. A distribuição de frequência com intervalo de classe. O número de classes será determinado pelo número de elementos. No caso aqui, nós temos 14. Se eu quisesse determinar a amplitude do total desses elementos, desses números, você sempre vai pegar o maior número aqui, ó, não é 73? Menos o 12. Agora, se a gente fosse querer encontrar, no caso aqui, a amplitude, a gente vai pegar o maior número menos o menor e subtrair 73 menos 12,
A distribuição de frequência com intervalo. A gente pega o intervalo da variação da variável, o número de classes e pega quanto vai ser essa amplitude. Por exemplo, o número aqui, ó, ele vai de 44 a 60. É a terceira classe, que no caso a gente conseguiu dividir aí em 3 classes aqui, ó. Esse K é o número de classes e N é o número de elementos. Então, no caso, se eu tirar a raiz do número de elementos, vai ser aproximadamente 3,74, que equivale aonde está determinada essa classe. Ó, por exemplo, o limite de classe. Se o número de 44 a 60 é um limite inferior, e no caso, quantos números existirão neste intervalo, do 44 até o 60. Por que a gente coloca isso? Porque eu quero saber quantos elementos vai existir aqui, ó, do número 44 até o número 60. Por exemplo, se nós temos aqui esses números que vai de 35 e ainda não está organizado aqui em ordem crescente, né? Só que a gente pode observar que existem 32 números, que vai desde a idade de 31 até 77. Como que a gente vai saber a amplitude desses números, o limite do maior para o menor? Para a gente saber a amplitude desses números, você sempre vai subtrair o maior número com o menor que você encontrou. No caso, o maior aqui, ó, é 77. E o menor número será 31. Tem que organizar em ordem crescente para poder encontrar essa amplitude, tá? Aí faz a subtração. 77 menos 31 será 46 anos. Já o número de classes, para poder montar a tabela, a gente tem que tirar a raiz, né? Aproximada do total de dígitos que tem aqui, ó. Aqui não são 32 dígitos, então a gente vai tirar a raiz aproximada desse valor. Ou seja, serão 6 classes, que vai no intervalo que a gente vai já colocar. Então, como a amplitude são 46 anos, o número de classes serão 6. Para a gente saber qual é o intervalo de classe de número por número, a gente vai pegar o valor, né, da subtração da amplitude, que é 46, e dividir pelo número de classes, ou seja, será de 8 anos. Como que a gente faria? A gente vai pegar aqui, ó, o menor valor não foi 31? Vamos arredondar para 30. Então, a primeira classe, ó, serão 6 classes aqui, ó, de 30 a 38. Não fizemos aqui a divisão da amplitude pela classe? Então, a gente vai fazer de 8 em 8 anos. E no total de 6 classes. Recapitulando, a classe é o total de elementos aqui, ó. E a frequência é o total de anos que vai aparecer nesse rol. Então, vamos aqui, ó, de 30 a 38 anos, existe 7 idades. Ó, 35, 33, 31, qual outro? 33, 39, 31, 39. Então, nesse rol, o 39 não entra, tá? De 30 a 38 anos, existem 7. De 38 a 46, existem 9. De 46 a 54 anos, 3. E assim vai no total de 32 observações. Então, recapitulando, para montar uma tabela de frequência em ordem, né, conforme o rol, primeiro, você faz a amplitude, subtrai o maior valor com o menor, 46 anos. Depois você vai para o número de classes, que você vai encontrar depois que você somar todos os valores, saber quantos números tem aqui, que são 32, né? E tirar a raiz aproximada, que é 6. Depois que você fizer isso, você vai dividir a amplitude pelo número de classes. Então, o intervalo vai ser de 8 anos. Nesse 8 anos, aí você monta a tabela e pronto, já está pronto. Em algumas situações, a quantidade de informações diferenciada torna inviável a construção de uma tabela, por ser valores muito grandes, né?
Olha só, vamos agora para a altura de um grupo de pessoas. Vamos observar aí. Para que a gente possa definir, primeiro a gente tem que fazer o que a gente aprendeu lá, a amplitude. Qual é a amplitude? É o maior número menos o menor. Então, vamos aqui. A maior altura aqui é 1,94 e a menor altura é 1,69. A gente vai fazer a subtração e vai dar 0,25, tá bom? Aí, agora a gente vai pegar esse valor e vamos dividir pelo total da raiz que a gente encontrar. Lembra que o número de classes, a gente tira a raiz aproximada do total de números que tem aqui, que é 32. No caso aqui, a gente tirou a raiz aproximada e deu 5. Então, a gente vai pegar o valor da amplitude e dividir por 5. Ou seja, o intervalo das alturas vai ser 0,05. Então, vamos lá? Qual é a menor altura? Não é 1,69? Então, 1,69 mais 0,05 vai até 1,74. 1,74 até 1,79. 1,79 até 1,84. 1,84 a 1,89. E 1,89 a 1,94. Ou seja, esse é o intervalo para montar a frequência. Tá bem aqui, ó. Montamos a frequência do intervalo. Quantas alturas tem nesse intervalo de 1,69 a 1,74? 6. A frequência relativa, lembra que a gente pega a soma da frequência absoluta, deu 20 aqui embaixo, ó. Já pegar o primeiro valor, 6, e dividir por 20, depois multiplicar por 100. Essa é a frequência relativa. Depois faz a mesma coisa com o outro. Qual a frequência absoluta no intervalo de 1,74 a 1,79? Não foram 3 alturas? Vai ter que voltar lá para saber, né? Se existem 3 alturas nesse intervalo de 1,74 a 1,79. E assim vai, até que completar. Pronto, essa é a nossa aula de hoje. A gente estudou sobre os gráficos. Agora você vai fazer um exercício da página 167 do livro, tá? E até a próxima aula. Deixe nos comentários se a aula foi esclarecedora. É muito importante para mim que seu aprendizado seja de qualidade, como eu sempre falo, né? Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!